Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos escolheu no amor de Cristo. Ao iniciar esta celebração, dirijo uma palavra de saudação a todos aqui presentes, a todos os que nos seguem através dos meios de comunicação social, a todos os doentes, a todas as pessoas que sofrem e esperam de nós uma atitude de conforto, de esperança e de elevação da sua dignidade. A comunidade do Reino não está sozinha, não está à mercê das forças da morte, porque em Jesus, o Deus do amor e da comunhão, nós podemos esperar que venha ao nosso encontro, que venha ao encontro dos discípulos, estendendo a sua mão e dando a força para vencer a adversidade, a desilusão, a hostilidade do mundo. Como disse, o Senhor vem ao nosso encontro não nas manifestações espetaculares, mas na humildade, na simplicidade, na interioridade. É assim que Ele nos revela o seu rosto de amor e de bondade e aquele rosto que Ele nos oferece, bem como as propostas de salvação e o convite a estarmos atentos às suas manifestações e a não perdermos as oportunidades de salvação que Ele nos oferece. Para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos as nossas culpas. Fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens perdoados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias chegou ao monte de Deus, o Horeb, e passou a noite numa gruta. O Senhor dirigiu-lhe a palavra, dizendo: sai e permanece no monte à espera do Senhor. Então o Senhor passou. Diante dele, uma forte rajada de vento fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, sentiu-se um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se uma ligeira brisa. Quando a ouviu, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis, e a quantos de coração a Ele se convertem. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação.
e a misericórdia e a fidelidade. Abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu digo a verdade, não minto, e disso me dá testemunho a consciência no Espírito Santo. Sinto uma grande tristeza e uma dor contínua no meu coração. Quisera eu próprio ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, que são israelitas, a quem pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, a quem pertencem os patriarcas e de quem procede Cristo segundo a carne. Ele que está acima de todas as coisas, Deus bendito por todos os séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. confia na sua palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, e após fazê-lo, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar.
Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram, cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: salva-me, Senhor! Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que saíram para o barco, o vento amainou. Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, ouvimos proclamar e dizer que o profeta Elias procurou o Senhor, mas não o encontrou no vento, nem no terremoto, nem tampouco no fogo. Onde o encontrou? Encontrou-o na brisa suave. A leitura ensina-nos que, para procurar o Senhor, é preciso deixar o vento acalmar, o vento dos pensamentos, o terremoto dos problemas, o fogo das preocupações, a fim de o encontrarmos na brisa leve. O Senhor manifesta-se através da paz, da serenidade, do silêncio, nas coisas simples. Não procuremos o Senhor nas manifestações estrondosas, opulentas e ruidosas. Relembremos, como disse há pouco, que o vento muitas vezes se expressa nas nossas emoções, que nos iludem, que nos tiram o sono, que nos tiram a harmonia interior. O terremoto também são as sensações que experimentamos nos momentos de sofrimento que vivemos e dos problemas que enfrentamos. Outras vezes, nós vivenciamos momentos de inquietação e ansiedade como se tivéssemos dentro de nós um fogo ardente. Nessas horas, até podemos confundir as nossas experiências humanas, sensoriais, com a presença de Deus. E muitas vezes até se considera que o Senhor vem para nos inquietar. No entanto, Deus aproxima-se de nós com uma brisa do consolo, a brisa da proteção, a brisa da libertação, a brisa do resgate. A manifestação do Espírito Santo de Deus é suave, é subtil, como a aragem. Precisamos então deixar aquietar a nossa humanidade para poder receber a presença do Senhor que vem mansamente. Elias esperou com paciência até sentir a manifestação dessa brisa leve que veio como um murmúrio. Assim também deve acontecer conosco. Quando paramos para encontrar o Senhor, devemos primeiramente serenar o nosso coração e a nossa mente e assim acolher a presença amorosa do Espírito que chega suavemente trazendo paz e quietude. Jesus também esperou a hora certa. Esperou a hora certa para aproximar-se dos discípulos. Eles estavam sós. Jesus tinha subido ao monte para orar e a noite chegou. E a barca estava longe de terra, era agitada pelas ondas por causa do vento contrário. Jesus viu, Jesus esperou a ocasião para aproximar-se. Há momentos em que também precisamos de enfrentar o vento contrário que sopra no mar da nossa vida, aparentemente sozinhos. O próprio Deus
Deixa-nos encarar o vento contrário e afrontar os desafios da nossa travessia aqui na Terra, quando as coisas não ocorrem da maneira que esperamos e dentro da normalidade a que estamos acostumados. E nessas horas tudo nos assusta. Mas o cristão comprometido assusta-se, obviamente, com os ventos contrários dos gastos em extravagâncias, em armas, que se deviam destinar ao serviço da saúde, da educação, da habitação, da construção de redes de saneamento. Portanto, nenhum cristão pode dormir tranquilo quando a vida dos outros é um autêntico terremoto, quando tantas mulheres e tantos homens, depois de uma vida de trabalho, recebem pensões de miséria, enquanto se gastam quantias exorbitantes em obras de fachada que só servem, podeis crer, para satisfazer o ego dos donos do mundo, enquanto nenhum cristão pode estar tranquilo, enquanto o terremoto dos, vou utilizar uma palavra muito erudita, dos pchelingues, ou seja, aquele que desvia e usa aquilo que não é seu, que usa e abusa e desvia aquilo que não é seu, que se apodera dos bens dos outros e que continuam na impunidade, até recebendo subvenções, recebendo reformas elevadíssimas, enquanto os responsáveis já subiam para o lado. É preciso criarmos a consciência de que os bens criados por Deus não são de um grupo privilegiado, mas pertencem a todas as pessoas. Ora, no meio desta sociedade ruidosa, até o próprio Deus, que atento às nossas dificuldades se aproxima de nós, no meio desta tempestade ruidosa, nós podemos, como os discípulos, confundi-lo com um fantasma e não o reconhecermos. A sua chegada às vezes é inesperada, pois somente Ele sabe o momento certo de intervir. Todavia, devemos ter esperança. O cristão tem a esperança no seu brasão, porque o Senhor conhece todos os nossos passos e sabe da nossa capacidade, como também sabe da nossa fragilidade e não nos deixa perecer. A espera por Jesus é o grande desafio que temos de enfrentar, pois exige paciência, perseverança, serenidade e confiança. Precisamos estar alerta, porque Jesus vem andando sobre as águas, isto é, de uma maneira diferente daquela que nós desejaríamos, e se não estivermos atentos, na certa também iremos ficar assombrados. Ele convida-nos a confiar na sua intercessão junto do Pai e prepara-nos para também podermos ir ao seu encontro, superando as dificuldades, dando passos de fé. Ora, Jesus chamou Pedro a dar um passo de fé, a enfrentar as ondas do mar. E enquanto olhava para Jesus, ele manteve-se de pé. No entanto, quando tirou os olhos do Mestre, teve medo e quase se afundou. Portanto, não podemos perder o foco. Jesus é a nossa bússola. Ele é o nosso guardião e com amor diz a cada um de nós que o esperamos. Coragem, não tenhas medo, sou eu. Ora, revestidos do Senhor, podemos mudar muita coisa, vivendo o Evangelho em todos os momentos da vida. Mesmo sem muitas palavras, as pessoas vão notar o modo diferente quando o cristão age conforme o Evangelho. Quando experimentamos o poder libertador de Jesus Cristo e temos a experiência com o amor do Pai e a manifestação do Espírito Santo em nós e percebemos que as pessoas ao nosso redor não acreditam, ora, o nosso desejo é também que todos tenham conhecimento desta realidade. Na maioria das vezes, porém, a nossa experiência não é garantia para que os outros também sejam contagiados com o nosso ardor. Por isso, também nos entristecemos, principalmente quando isso acontece até no meio da nossa família e dos nossos amigos a quem nós não conseguimos repercutir a nossa fé. Então, como São Paulo, temos de procurar os meios, a metodologia para fazer alguma coisa. No entanto,
a melhor providência que podemos tomar será interceder junto de Jesus para que no tempo hábil e útil o Pai se manifeste vivamente no coração destas pessoas. Todavia, o nosso desejar a conversão dos irmãos já é um primeiro passo. Já é um primeiro passo para que todas as coisas aconteçam. A seguir, vem o testemunho. Vem o testemunho, dar testemunho de Jesus Cristo. Um Jesus Cristo que liberta, do Evangelho que dá alegria em plenitude. Sempre que deixamos cair preconceitos, seguranças, esquemas organizados, egoísmos, sempre que olhamos para os pobres, para os famintos, para os desesperados e lhe mostramos nas palavras e nos gestos o coração amoroso de Deus que os apoia, que lhes dá esperança, que os ajuda a recuperar a dignidade e o gosto pela vida, que lhes mata a fome e a sede de justiça, de fraternidade, de amor e de paz. Um coração que não ame a Deus e que não ame os seus irmãos, como diz um hino de vésperas, trai a vida que o Senhor lhe deu e naufraga na mentira. Ora, os ventos e os terremotos no mundo, apesar de necessário a nossa presença constante na ajuda a quem sofre, é preciso nós estarmos sempre presentes, mas estes terremotos e estes ventos da fome no mundo não se resolvem recorrendo a programas de assistência social, a rendimentos, repartindo alguns trocos para aliviar a consciência. Resolve-se com uma revolução da mentalidade, com a revolução da caridade, que leva todos a interiorizar a lógica da partilha. E então o Senhor manifesta-se e há de manifestar-se na brisa suave do dom, da partilha, do amor. Sem isto, nenhuma mudança social criará, na verdade, um mundo mais justo e mais fraterno. Em suma, o cristão não pode renunciar aos seus critérios para agradar e conseguir a falsa aceitação de uma maioria de estultos. Isto seria ser politicamente correto e o cristão tem de empenhar-se na luta verdadeira e honesta pelo bem de todos, pela implantação do reino de Deus aqui e agora e, por tal, tem de exercitar muita coisa a fim de superar as crises, as contrariedades e as quedas. Há que revestir-se com o escudo da paciência e a paciência é a ciência da paz. Quantas guerras, e não falo agora em guerras entre nações, entre guerras civis, falo nas guerras até na nossa casa, na nossa comunidade, quantas guerras não seriam evitadas se nós exercitássemos a paciência. Portanto, a paciência é a ciência da paz. É a ciência da paz. Portanto, pacientemente nós devemos sempre esperar que a verdade e o amor se encontrem, que a justiça e a paz se abracem, que o Senhor nos dará tudo o que é bom e que a nossa salvação é tão certa, assim queiramos aderir ao Senhor, como a glória que iremos experimentar um dia. Por isso, recordemos em cada dia a primeira luz do tempo. Volto a citar o hino de vésperas, quando a caridade divina, infinito amor em ato, se expandiu na criação. E vamos pedir ao Senhor o seu Espírito de amor, que desceu de além das nuvens e que nunca se extinguirá. Lembremos que Jesus Cristo assumiu a nossa carne e se fez nosso companheiro, fez companheiro de quem anda sobre a terra, e é Ele que rasga aos nossos passos os caminhos da alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro,
Cordeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Por novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos, a vida do que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, oremos a Deus nosso Pai, que nos escuta quando o invocamos, e apresentemos-lhe as nossas preces por toda a humanidade, dizendo numa só voz: mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pela Igreja de Angra, suas paróquias e fiéis, para que Deus lhes revele o mistério do vento forte, do fogo ardente e da brisa leve, oremos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelos párocos, missionários e irmãos leigos, para que tenham confiança e nada temam, pois Jesus é mais forte que a força das ondas, oremos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelos candidatos ao ministério e à vida religiosa, para que, na fidelidade à vocação que receberam, procurem os dons de Deus mais excelentes, oremos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelo povo da primeira aliança e das promessas, para que em Cristo, descendente de David, descubra o Messias enviado por Deus, oremos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelos imigrantes das nossas comunidades, para que a palavra de Deus os faça crescer na fé e Jesus lhes estenda as mãos nas dificuldades da vida, oremos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, que estais sempre junto daqueles a quem as tempestades deste mundo põem em perigo, fazei que eles reconheçam a vossa presença e descubram que não podem caminhar sem a vossa luz e a vossa força, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedestes à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então, veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Neste dia feliz, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos quantos e quantas na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires, o bem-aventurado João Batista Machado, padroeiro desta diocese, e todos os santos e santas que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja e permaneça sempre connosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Só 2 avisos. Primeiro é que sexta-feira, dia 14, há missa vespertina pelas 18 horas, dado que é a solenidade da Assunção da Virgem Maria. E no sábado, dia 15, teremos o horário de domingo, 11 e 18 horas. No dia 16, no domingo, temos a despedida do Parco da Sé. Tendo sido nomeado recentemente Parco e Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, o Reverendíssimo Cônego Ricardo António Henriques, a Paróquia da Sé despede-se dele no próximo domingo, dia 16, na missa das 11 horas. Convida-se os paroquianos a estarem presentes neste momento de ação de graças pelo seu trabalho entre nós ao longo dos últimos 6 anos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.